Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estou voltando aqui para falar sobre o poder das palavras. Pessoal, eu ouvi cada história sobre isso, então estou vindo aqui alertar vocês. Tomem cuidado com as palavras, porque palavra tem poder e eu vou provar isso aqui para vocês. Começando dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Guarda essa informação. Segunda informação, Deus soprou o Espírito dele em nós, né? O Espírito vivente em nós. Então, somos a imagem e semelhança de Deus e Deus soprou o Espírito dele em nós. O que me leva a crer que há um pedacinho de Deus dentro de cada um de vocês. Então, isso tem muito poder. Por isso que as pessoas não costumam acreditar, eu só falei da boca para fora e aconteceu tal coisa. Não. Justamente eu estou explicando por que palavra tem poder. Tem um pedacinho de Deus dentro de cada um de nós. E isso tem poder. E isso faz acontecer, faz mudar uma realidade. Então tomem cuidado com as palavras. Então, pessoal, vou começar lendo aqui 3 versículos que falam sobre isso e depois eu vou explicar na prática o que eu já vi acontecendo, tá bom? Vamos lá para o primeiro versículo. Livro de Gênesis 1:3 só vem confirmando aquilo que eu falei para vocês. Quando Deus, ele criou o mundo, quando ele criou tudo, ele é Deus. Então ele poderia simplesmente estalar o dedo assim e criar. Mas ele teve a necessidade de pronunciar, de falar. E lá no livro de Gênesis 1:3 diz isso, ó. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então olha aí o poder da palavra criadora de Deus. Ele teve que pronunciar para que as coisas começassem a ser criadas. Outro versículo aqui, gente. Salmos 33:6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Tá lá em Salmo 33:6. Mais uma vez aí o poder criador de Deus através da palavra. E a última. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Todos nós, né, pessoal? Então, olha só o conselho. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Está lá em Salmos 34, 12 e 13. Então, eu trouxe essas palavras aqui para mostrar para vocês o quanto que palavra tem poder e agora eu vou falar na prática. Eu tenho que contar essa história aqui para vocês. Gente, isso aconteceu há muitos anos atrás, tá? Eu frequentava uma igrejinha, Assembleia de Deus, e teve uma situação inusitada e muito diferente. O que aconteceu? Tinha uma mãe levando uma criança, que agora eu não me lembro, porque isso tem muito tempo, e a criança estava, como é que eu vou falar isso para vocês? Possuída. A criança estava possuída por um espírito maligno. E aí foram mais ou menos uns 6 meses, a mãe levando a criança lá naquela igreja Assembleia de Deus, até que o pastor conseguisse expulsar aquele espírito maligno. E aí perguntaram, mas o que houve? Por que essa criança ficou desse jeito? E a mãe acabou confessando que a criança tinha feito uma arte, uma bagunça, e a mãe, sem paciência, gritou, fulano, eu quero que tu vá pro diabo, descarregue. Então, a situação começou a acontecer a partir daquele momento. Ou seja, a palavra da mãe, na hora da raiva, gerou aquela energia, aquele mal todo, que infelizmente atingiu a criança. Por isso eu falo para vocês, cuidado com as palavras. A palavra pode mudar uma realidade. E agora eu pego um exemplo da própria Bíblia para mostrar isso para vocês. Nós não devemos ficar falando palavrões, não devemos ficar fazendo fofoca. Inclusive tem até uma passagem bíblica onde diz que Deus abomina a fofoca. Vou colocar aí para vocês darem uma lidinha aí, tá? E também a maledicência. E o que aconteceu? Maledicência é falar mal das pessoas. O que aconteceu? Moisés, vocês sabem quem é o Moisés, aquele que abriu o Mar Vermelho, que o povo hebreu passou, que recebeu os 10 mandamentos de Deus. Então Moisés, segundo a Bíblia, era um homem muito calmo, muito tranquilo, muito pacífico. E Deus falava diretamente com Moisés. Só que teve um episódio, uma situação, em que a irmã do Moisés, a Miriam, ficou com ciúmes.
E o que ela fez? Ela foi falar mal do Moisés para o Arão, que era o outro irmão, né? Então a Miriam falou mal do Moisés. Deus não gostou. Qual foi o castigo que Deus deu para Miriam? Deus colocou Miriam 7 dias com lepra. A própria irmã do Moisés. Isso aí. Então, isso tudo, isso que eu acabei de falar com vocês, nos leva a crer que palavras têm poder e que precisamos evitar estar falando mal, desejar o mal, pronunciar o mal, evitar palavrões, porque tudo isso traz coisas ruins para as nossas vidas. Esse vídeo é curto e eu vou encerrar a lição por aqui. Mas peço para vocês, deem uma olhadinha na Bíblia, verifiquem aí os versículos que eu coloquei e se cuidem, tá bom? Cuidado com as palavras. Que Deus abençoe cada um de vocês.